Quais as oportunidades de empreender sozinha ou intraempreender dentro de uma organização? Eu sou Sabrina Moreira, vice-presidente do Instituto Nossa Causa, e eu sou a host do podcast de hoje. Oi você, eu sou Amanda Reisenberg, presidente do Instituto Nossa Causa e uma das hosts do programa Segundo Elas. E hoje a gente vai conversar com a Lênia Luz. Bem-vinda, Lênia. Conta pra gente como é que foi a sua infância. De cara? Assim? Cara, Faz muito tempo, viu, Sabrina? você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Você está fazendo um exercício da minha memória, isso. Exatamente. Eu nasci em São Paulo, no bairro de Moema, e vim para Curitiba com 4 anos. Então, praticamente, eu sou um bicho do Paraná. Né? Cheguei aqui num ano que foi a neve de Curitiba, em 75. Olha só, peguei a primeira neve nessa cidade. Mas a minha infância foi uma infância com muitas mulheres, porque meus pais se divorciaram. Eu tinha 1 ano de idade, então a minha casa era recheada de tias, primas, e minha avó, e minha mãe, e minha irmã. Então, só tinha meu irmão de menino, né? Então, sempre foi recheada desse universo feminino. E quando nós viemos para Curitiba, 1 ano depois, uma das minhas tias passou por um divórcio também e veio com uma galera de 7 filhos para um apartamento que nós tínhamos de 2 quartos. Olha que divertido, só que era a maioria mulher. Então, assim, o meu universo ele é muito feminino, muito trocando assim essa energia e vendo mulheres muito potentes, com muita coragem, criando seus filhos nessa base mãe solo. E como que você começou a tua jornada no empreendedorismo? Então, eu sou fonoaudióloga de formação, trabalhei 18 anos na área de inclusão. E o empreendedorismo ele veio não por uma paixão, porque eu falava assim, nossa, eu vou ser uma empreendedora de sucesso. Eu nem sabia o que era empreender, na verdade. Mas por uma necessidade. Eu passei por um divórcio em 2002, eu estava morando no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, e também tive um tumor cerebral. E veio um pacote de coisas, assim, foi tudo junto e misturado. Daí eu decidi, em processo terapêutico, que eu precisava passar por um divórcio. E vim para Curitiba com as crianças muito pequenas, meus 3 filhos hoje adultos, né, mas eram pequenos. E voltei para cá e entendi que não tinha mais um espaço, eu não conhecia mais as pessoas, as minhas amigas da faculdade ou tinham desistido da faculdade ou não estavam morando mais aqui, e eu começo do zero. E foi muito difícil conseguir a inserção de novo no mercado, no consultório. Mas aí eu sempre fui e sou muito curiosa. Eu fui buscando outros caminhos e acabei encontrando um curso de fonoaudiologia corporativa, nas madrugadas onde a internet era discada, onde os filhos dormiam, e falei assim, eu vou fazer essa pós-graduação que talvez me dê alguma ideia de como eu posso melhorar a minha renda. E ali, quando era um EAD, chegava uma apostila, olha como as coisas evoluíram, né? Uma apostila e dizia assim, o que é empreendedorismo? Eu falei, nossa, mas que curso audacioso esse, né? Eu sabia alguma coisa ali do Sebrae, mas nunca me aprofundei. E a última pergunta dessa apostila, dessa aula, dizia assim, o que você pode fazer com tudo que você já experimentou na fonoaudiologia, já usou, fazer uma coisa nova? Eu fechei a apostila e falei assim, gente, o que eu posso fazer com isso? Bom, eu me comunico bem, eu gosto de treinamento, porque eu fazia muito treinamento. Falei, é isso, acho que eu vou montar um curso de comunicação verbal e não verbal. Eu tinha formação em arte-terapia, em psicomotricidade relacional, e vou levar, porque eu não gostava do termo, não gosto até hoje, do termo oratória. E montei um curso, bati em 2 empresas, busquei nas listas amarelas, porque existia a lista telefônica desse mundo, e as 2 empresas aceitaram. E ali eu entendi que eu tinha um novo espaço dentro da fonoaudiologia para começar a fazer algo. E de lá para cá eu não parei mais. Mas, oficialmente, o trabalho que eu faço hoje, né, há 12 anos, é mentorar mulheres através, né, com foco na autoliderança e na liderança feminina. Seja no Encompre, dentro das empresas, ou individualmente, ou também com treinamentos coletivos. Mas, até eu chegar nesse estágio, eu ainda passei por conhecer o meu boy magia, com quem sou casada e tenho meu 4º filho. Nos conhecemos na balada. Mulheres, a gente conhece o amor da gente na balada, isso existe ainda. E o Márcio, já trabalhando em franquias, me convidou para ser sócia dele. Eu, louca, apaixonada, aceitei o desafio. Já tinha uma certa expertise. Não faz, né? Loucuras de amor. E montamos a empresa de franquias e começamos com os treinamentos. Quando o Vitor nasceu, eu engravidei, eu estava com 40 anos, né? E quando o Vitor nasceu, às madrugadas, amamentando ele, eu ficava lá trabalhando, enfim, a gente trabalhava em home office já. Apareceu o curso da Fundação Getúlio Vargas, 10 mil mulheres empreendedoras. Eu me inscrevi, no ano seguinte eu entrei. E lá, vendo 35 mulheres por vários finais de semana, porque foram 8 meses de curso, eu ia todo final de semana para São Paulo, eu entendi que existia um mundo paralelo, mas também que era muito parecido com o meu.
Porque eu sou uma virginiana, gente. Então, assim, aquela pessoa que tem que ter título, tem que ter certificado, entendeu? Porque senão ela não se valida. E eu falava assim, eu não sou empreendedora, eu sou fonoaudióloga. Você é virginiana, então. Talvez. E eu precisava desse título, porque eu falava assim, não era um título de papel, era eu entender que realmente não era uma fake news, né? E lá com aquelas mulheres com tantas demandas como eu, jovens, mais velhas, e eu falei assim, é isso, eu quero contar para o mundo a história dessas mulheres. E nós montamos um blog que ficou muito famoso, do qual você, inclusive, foi colunista. A minha colunista mais jovem, inclusive, na ocasião. E faz tempo. Nem tanto assim. E nesses 12 anos dessa jornada, né, eu fui construindo essa carreira empreendedora, entendendo qual que era o caminho que eu queria traçar. Que era, sim, trabalhar, não dando empoderamento para as mulheres, porque as mulheres já são empoderadas, mas é lapidando aquilo que eu vejo que muitas vezes elas não enxergam. É uma sombra. Né? E é uma sombra que eu também tenho. Mas talvez pelo tempo, pela minha caminhada, pela minha própria história, eu posso falar assim, sai desse lugar, você tem condição disso. Então, meu propósito foi se estreitando nesse caminho, a ponto de ter hoje a consultoria Iluminas, que faz esse trabalho de mentoria, né, tanto no coletivo como no o individual, né, com as mulheres. O Instituto Nossa Causa tem um projeto que é o Meu Seu Nosso Voto, e esse ano ele está focado em mulheres, jovens mulheres. E uma coisa que as organizadoras, né, do projeto, que somos nós do Instituto Nossa Causa e do Instituto Aurora, a gente fala, é promover espaços de empoderamento. Uhum. Justamente porque o empoderamento, as mulheres já são empoderadas, mas a gente precisa abrir esse espaço para que elas possam exercer esse empoderamento. E ocupar um lugar disso também, né? Sim. Se a gente olhar, né, para o histórico, a história do feminismo mesmo, a Gloria Steinem, que é a minha grande ídola, ela começa, né, sempre com as rodas de conversa entre as mulheres. E a gente foi perdendo isso ao longo do tempo. Se a gente olhar para a ancestralidade também, né, aí indo lá para trás, como é que as mulheres se reuniam? Eram em rodas. Elas conversavam, círculos, trocavam, né? né, faziam coisas juntas. Isso foi se perdendo. Ao mesmo tempo que a gente perdeu isso, também a gente ganhou outras coisas. Então, como é que a gente não fazer essas duas pontas, né, se unirem e a gente resgatar esse espaço? Porque o empoderamento também ficou desgastado enquanto palavra. Então, a gente precisa resgatar isso nas nossas vidas como mulheres, né? E como esses coletivos vão acontecendo. E tem muito coletivo bacana, muito grupo, né? A gente vê essa... Eu falo assim, hoje as mulheres falam de rede de apoio materna. Eu falei, gente, o que era isso? Quando eu tive 3 filhos pequenos, onde é que elas estavam? Escondidas, ninguém falava em rede de apoio. A gente contava com a mãe, né? E se a mãe pudesse auxiliar. Eu morava em Maringá, minha mãe aqui. Então, minha rede de apoio era eu mesma, com 3 crianças. Não existia rede de apoio, E né? volta essa linha do tempo, só para entender. Você nasceu em São Paulo. Isso. Aí você foi para o Rio Grande do Sul. Aí você, como é que foi? Isso, vim para São Paulo primeiro, daí eu fui para o norte do Paraná. Morei em Maringá, Umuarama, por 6 meses. E norte do Paraná, Maringá, morei 8 anos. E aí eu fui para o Rio Grande do Sul. Depois volto, com o divórcio, eu volto para Curitiba. Daí em Curitiba que você começou a empreender mesmo. Isso. Aí foi pela necessidade, né? Como eu disse, não foi uma paixão. E deu certo, tá dando certo. Altos e baixos, vida empreendedora é louca, né? Com certeza. Lênia, nossa mentora. E como... Eu ia até te perguntar quando que você se viu feminista, mas talvez a pergunta seja como ser feminista nos tempos atuais? Ai, que pergunta bacana. Primeiro, assim, quando eu me vi feminista, eu não sei quando eu fui batizada com essa bênção. Mas eu acredito que eu sou feminista desde muito pequena. Por quê? A minha mãe era parteira e enfermeira, obstetra. Então, ela fazia, para ela poder fazer uma renda melhor, ela fazia plantão. Eu via minha mãe, às vezes, assim, no final de semana, porque ela emendava um plantão no outro. E eu ficava com a minha avó. A minha avó, apesar de ser uma mulher extremamente religiosa e tal, ela era subversiva. E eu era criança na época da ditadura, então a gente tinha censura na televisão. Então tinha aquele horário que você não podia ver, porque a censura falava que crianças, né, abaixo de tal idade, tem que ir para casa dormir. E minha avó deixava eu ver, e eu via a Hebe Camargo. Hebe Camargo é a minha primeira referência de uma mulher feminista. Só que eu não sabia o que era feminismo. A gente vai para frente. Quando eu entro na faculdade, aos 17 anos, eu fiz 2 faculdades no primeiro ano ao mesmo tempo. Eu fiz fonoaudiologia e biologia marítima na PUC não, na Federal. E olha, a profissão da Barbie. A minha Barbie preferida era a bióloga marinha. Barbie profissões aqui, hein? E aí eu vi 2 mundos diferentes, porque eu estava na PUC e estava dentro da Federal. E na Federal a gente tinha um movimento estudantil, era uma transição da ditadura, e eu já me embreei no movimento estudantil. E ali eu entendi o que era uma pauta feminista, pelos grupos dentro da universidade. E não parei mais. Então, eu entendo que ali eu fui batizada. Em relação ao feminismo hoje,
Eu vejo não só o feminismo, mas muitas bandeiras em relação à inclusão, à própria diversidade, que elas vão perdendo força porque os coletivos vão se perdendo da pauta. Então, assim, é muita gente espalhada sem olhar para a pauta com consistência. Isso me entristece muito, mas também isso sempre vai acontecer, porque o mundo é gigante, hoje a gente vive numa baita aldeia global, e eu já vivi outras fases, né, na área de inclusão mesmo, quando estava como fonoaudióloga, pessoa com deficiência nas empresas, tinha, né, a lei de cotas, que acabou não funcionando, aí a gente volta para essa pauta de novo. Então, o que eu vejo assim, fica assim, em vez de todo mundo falar assim, o que é o feminismo? Não é a equidade que a gente quer? Homens e mulheres caminhando juntos, 50-50? Não, mas daí uma grita aqui, outra lá, outra aqui. Eu também com as minhas, né? Porque eu também sou uma feminista, às vezes, fico muito brava com um monte de coisa, como mulher, né? Não como feminista, mas como mulher. E aí a gente acaba, muitas vezes, se perdendo da pauta. Mas entendo também que, se a gente circular nesses pontos diferentes do feminismo, a gente também aprende muito. Eu tenho, aos últimos 2 anos, eu estou lendo muito sobre o feminismo negro, porque não entendia. Né? E quando eu vou lendo para a história dos sufragistas e antes, também teve uma separação das mulheres brancas com as mulheres negras no feminismo, porque as mulheres pretas não se viam representadas. E a gente vê isso hoje. Não eu falei, se veem, né, ainda. E aí eu comecei a mergulhar nesse universo. Né? Foi assim que eu encontro Bell Hooks, que agora é minha bíblia, junto com Sherry Sandberg. Elas ficam do meu ladinho. Fica do meu ladinho da cama também, Bell Hooks. Inclusive, conta um pouquinho, né? Você está completando 10 anos do seu clube de leitura. Verdade, gente. Clube de leitura é um espaço muito legal de empoderamento para mulheres. Ele é um espaço de muita descoberta da gente sobre a gente mesma, quando a gente consegue conduzir dentro de um grupo de leitura pautas que conversam conosco. E mesmo que seja um romance. Eu não gosto de romance. Não sei por que eu não gosto, mas eu não gosto. Mas eu leio. Mas sempre numa leitura você vai encontrar algo que, de alguma maneira, espelha você como mulher. Eu acho que clube de leitura também é uma forma da gente se desafiar a ler coisas que, se dependesse de nós, a gente não leria. Exatamente. Isso. Eu começo com o Empreendedorismo Rosa, o blog, eu criei várias coisas, né? O Café com Prosa, e Happy Hour. Os rituais, né? Exatamente. Os rituais da comunidade. Agora tem nome, né? Depois que eu fiz design de conexões, eu falei, nossa, tem nome aquilo que eu fazia. E o clube de leitura foi uma forma de eu compartilhar o que eu lia primeiro. E foi uma maneira muito egoísta, meu primeiro encontro do grupo. Porque eu cheguei com um livro, toda no poder, né, empoderadíssima, leitura, e fiquei falando, coisa mais chata. Não era uma palestra, era para trocar. E eu falei assim, não, esse negócio não está funcionando. Eu falei, não. Acho que se todas lerem um livro durante o mês, a gente se encontra e vai conversar sobre o livro. E assim tipo quando você vê uma série e daí você quer falar sobre ela, mas ninguém assistiu. Eles falam, gente, pelo amor de Deus, alguém assistiu essa série? Então, a minha frustração era com os livros, porque lá em casa todo mundo é fã de série, cada um lá do seu gosto, algumas coisas eles viam juntos. E eu não sou uma pessoa de ficar vendo série, não tenho muita paciência. E eu ficava lendo livro, eles ficavam vendo série. Eu falei, mas ninguém vai compartilhar livro comigo? E eu queria algo que os livros fossem escritos por mulheres. Então, essa também era uma outra temática. No começo foi bem difícil eu encontrar tudo que eu queria, porque eu queria trazer um pouco de negócio, um pouco de comportamento. Aí a coisa foi mudando. Hoje a gente vai fazer 10 anos, né, o clube, e vem novidade por aí, mas isso eu conto na nossa temporada 2. Arrasou. Bom, a gente se vê muito no movimento, né? Eu acho que, né, com todo esse repertório que você construiu ao longo desses anos, como é que foi sua jornada como mãe também? E acho que 4 filhos, sendo 2 homens. Isso. Como é educar 2 homens tendo um posicionamento feminista num mundo machista? Difícil, tarefa difícil. Eu fui mãe muito cedo, né? Eu fui mãe com 21 anos. E tive as crianças muito perto, assim. Então, 21, depois 1 ano e 8 meses com a Gabriela com 21 anos, 1 ano e 8 meses a Natália nasceu, e depois 2 anos e pouquinho, quase 3 anos, o Daniel nasceu. Então, eu tive assim, eu falo que eu tive trigêmeos, né? Eu ia no mercado, eu colocava os 3 no carrinho, porque eu tinha medo de perder eles. E fui dando conta. O que eu vejo, né? Não dá nem para comparar com a realidade de hoje, sabe? Porque as coisas realmente mudaram. As mulheres, nesse sentido, hoje, elas têm as redes de apoio mesmo construídas numa necessidade num grupo do WhatsApp. Então, não existia isso. Mas eu frequentava, na ocasião, uma comunidade religiosa. Então, ali tinham mulheres também que se ajudavam. Aquela coisa da roupa de um que não serve para o outro, a gente trocava, tinha. Mas não nesse sentido tanto do... a gente contar das nossas dores da maternidade. Não havia espaço. Era natural uma mulher... Por exemplo, hoje eu sei que eu tive depressão pós-parto.
Mas eu não sabia, na época, o que era uma depressão pós-parto. Eu sabia que eu chorava muito. Aí todo mundo falou assim, é normal a mulher chorar depois, né? É puerpério, gente. Aí fala assim, puerpério dura 3 meses. 3 meses para quem? O meu durou 2 anos. Então, assim, não tinha essa troca. A gente tinha a revista Pais e Filhos, dicas. Lá, tinha um livro lá, que era de um pediatra e tal, mas não havia esse espaço. Então, assim, eu aprendi... Meus filhos sobreviveram a mim, todos fazem terapia. Não, uma só que não faz ainda. E o Vitor já vai entrar em terapia também. Eu falo assim, mães, não se preocupem. Deu tudo errado? Não, não deu tudo errado. O que deu errado, eles pagam terapia. Não paga, deixa eles pagarem também. Pague a sua. A gente precisa fazer terapia. E aí, eu fui, acho que, criando nisso, e muito inspirada, obviamente, com a mãe. A mãe sempre foi muito... Nunca moramos perto, porque eu sempre morei fora de Curitiba. Mas ela sempre cuidando desse lugar, acompanhou os meus partos e tudo. O Vitor já veio numa fase madura, bem madura, aos 40 anos, onde eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, o que farei eu agora, grávida, aos 40 anos, num relacionamento novo, empreendendo uma coisa nova, porque era consultoria com o Márcio, e os filhos adolescentes. Eu falei, gente, isso é muito difícil. Foi a gravidez mais susse que foi. O Vitor é um adolescente delícia. Mas foi diferente porque eu comecei a ter que me reconstruir para andar nos grupos de mães. Primeiro, uma mãe madura, começa por aí. Eu sofri bullying real, de tipo, nossa, o que você está fazendo aqui? Aí, você já tem experiência. Exato! Então, em vez de usarem, né, dessa minha experiência, não. Eu fui rejeitada. Mas eu não me fiz, né, de coitadinha. Apareceu um projeto chamado Cine Materna, que começou em São Paulo, e veio para Curitiba. E aí eu falei assim, eu vou nesse troço aí. Virei capa do jornal, nosso jornal famoso em Curitiba, eu e o Vitor, de 3 meses, e eu fiquei voluntária durante 1 ano e 8 meses nesse lugar. E lá eu comecei a entender o que era usar sling, o que era as mães chorar, tudo ali, que estava no perpério. Falei, então foi isso que eu tive. Eu comecei a identificar coisas que eu vivi nas minhas primeiras maternidades a partir desse lugar. E, óbvio, que também contribuí muito nessas rodas. Em relação ao feminismo, a criar meninos, né? Li muito, leio ainda, acho difícil, mas eu levei uma paulada da Bell Hooks no livro, né, sobre o amor, e que ela diz assim, não bem assim, mas ela fala dessa forma, né, que não adianta as mulheres acharem que, por serem feministas, vão criar filhos feministas, porque a sociedade, o patriarcado é tão forte que eles vão ser contaminados em algum momento. E isso, gente, me doeu, mas me doeu de eu chorar, assim, porque eu falava assim, não, mas eu fiz tudo direitinho. Eu segui a cartilha, né? E aí o filho mais velho, que foi criado por mim, pela avó e pelas irmãs, né? Porque eu também me divorciei, o Daniel era muito pequeno. Ele saiu um período de casa, voltou há 2 anos. E eu falei assim, eu percebi as diferenças, o quanto também para os homens é muito difícil essa pauta feminista deles assumirem para eles. Porque as camadas do patriarcado e do machismo o tempo inteiro estão trombando na vida deles. Então, o preço deles se posicionarem, muitas vezes, vai ser talvez a exclusão do grupo, vai ser o cara, isso é mimimi, mesmo os mais jovens. Óbvio que não quer dizer que, com isso, eles devam deixar de lado a pauta feminista. Mas ficou, pelo menos, a essência. Já o Vitor é muito interessante, que, para ele, a pauta diversidade não é uma questão. Às vezes, a gente começa a conversar lá em casa, né? A Natália é homossexual, a minha filha é mais nova, e aí ele falou assim, eu não sei por que vocês falam essas coisas, porque cada um é o que é. Então, é uma geração que vem também muito mais... com muito mais clareza, sabe? Muito mais amorosa. Naturalizando isso. As diversidades. Eles não entram numa de assim, nossa, por que vocês estão falando sobre isso ainda? Por que tipo, preconceito, né, em relação a isso, aquilo? Ele falou assim, eu não consigo entender. Supera. Exatamente. Mas é uma geração que talvez, obviamente não são todos, talvez o Vitor, por estar nessa família tão diversificada e diversa, ele tem esse perfil. Mas eu vejo, às vezes, alguns coleguinhas também, né? Então, assim, para eles não é essa coisa que a gente ainda precisa discutir, que ainda é uma pauta, que a gente tem que lutar, falar sobre inclusão, falar sobre isso. Veio de uma maneira natural e a gente precisa alimentar esse lugar. Sim, viver a diversidade, né? Exatamente. Falando em diversidade, vamos falar de adversidades. Vamos lá. Tem alguma decisão, assim, que você se arrependeu de ter tomado nesses últimos anos? Em relação à vida pessoal ou carreira? Carreira. Na caminhada empreendedora, isso eu já contei para vocês em mentoria, por isso, né, a gente tem essa nossa tríade de mentora e mentorados. E aprendo muito com vocês.
O empreendedorismo rosa, ele foi um divisor de águas na minha vida, porque ele fez eu entender qual que era o meu propósito, que era realmente trabalhar com mulheres, para mulheres e sobre mulheres. Mas lá atrás eu não tinha uma visão clara do que era um negócio. Eu estava apaixonada por aquilo tudo. Então foi bom, apaixonado, maravilhoso, me trouxe até aqui, mas ele não me trouxe uma realidade financeira que eu poderia ter construído ao longo desses anos. E por isso que em mentoria eu sempre trago isso para as mulheres, né? A gente precisa olhar para os nossos empreendimentos como um lugar de sustentabilidade. A gente fala da sustentabilidade do planeta, mas esquece de falar que a gente tem boleto para pagar, que a gente tem uma vida para dar conta, que a gente tem sonhos para realizar. E que quanto mais a gente for próspera, outras mulheres, aí olhando para o meu negócio, também o serão. Porque é essa bandeira que eu quero levar. Mas eu nunca fui ensinada sobre esse lugar. Então, é um arrependimento pela ignorância. Porque eu estava apaixonada, eu tinha outra consultoria, as coisas estavam fluindo, mas se eu tivesse me dedicado nesses 12 anos lá atrás, com a visão que eu tenho hoje, e também porque eu não tinha uma mentora, né? Eu fui ter uma mentora no meio do caminho, daí só levava a paulada dela também. Mas foi muito bom, porque me fez chegar nesse lugar. Então, assim, é bom a gente ser apaixonada pelo que a gente faz, né? Seja na nossa carreira empreendedora ou intraempreendedora, mas a gente tem que ter uma clareza, que a sustentabilidade financeira, ela tira muito essa paixão ao longo do tempo e te coloca em dúvida. Porque teve momentos que eu falei, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não tenho que voltar a ser fonoaudióloga? Eu não verbalizava isso para ninguém, levava para terapia, conversava comigo, mas eu amo tanto isso, eu sei que eu posso transformar com o meu trabalho. Então, a gente ter essa consciência eu não tinha, por uma ignorância, e aí bate um arrependimentozinho, né? Falar, podia estar melhor, mas está tudo certo, a gente começa de novo. Lê, e esse processo que você falou, né? Você se apaixonou pela ideia. Uhum. As mulheres, ou as pessoas que têm mais energia feminina, a gente sabe que esse senso do cuidado, esse carinho, ele é maior, assim, nessas pessoas. Como que você vê hoje, quando as mulheres, tanto as que empreendem quanto as que intraempreendem, podem trabalhar o seu amor pelos seus próprios projetos em estruturas que são machistas, né? Eu e a Sabrina, diversas vezes conversamos sobre isso, de situações que a gente vê que foi muito apaixonada pela ideia ou ficou com esse pensamento do tipo, não, tendo um cuidado com a outra pessoa e menos com a gente, e deixamos oportunidades passar ou deixamos outras pessoas, homens, na sua maioria, passar por cima da gente ou passar por cima da nossa proposta, da nossa ideia, o tal do mansplaining e tudo mais, por conta, acho que, dessa energia feminina que acaba tomando conta da gente sem a gente nem perceber. E a gente daí tem mais dificuldade, parece, de ganhar dinheiro, de ter visibilidade, de que os nossos projetos apareçam, de sermos reconhecidas. Como que você vê isso, então, nessas experiências que você tem, tanto mentorando empreendedoras, quanto fazendo as formações em company? Isso aparece em todas as mulheres. Eu não posso falar assim, tem inclusive em mim, né? Porque eu sou uma pessoa que sou humana. Primeiro, eu vejo assim, a gente tem uma camada histórica e cultural que é muito difícil. Essa camada é como criar filhos feministas. É a mesma coisa. A gente vive num mundo machista, onde a maioria que assina, no final da conta ali, é um homem, não é uma mulher. Então, nos falta também um espelhamento nesse lugar, né? De como é que a gente avança se a gente vai numa sala de reuniões, sou eu de mulher, ou eu e mais uma. Então, tudo isso nos encolhe. Por isso, as redes de apoio são importantes. Por isso, o Segundelas é importante. Por isso, grupos, né, que se constituem. Por quê? Porque ali você se fortalece. Você fala, gente, eu vou fazer uma reunião semana que vem, eu sei que vão ter 12 homens nessa reunião, sou eu só para apresentar o projeto. Eu tenho consistência, vocês sabem do meu trabalho, pega alguém para estar junto. Não para levar na reunião, que você não pode, porque é teu trabalho. Mas para você, antes de entrar nesse lugar, você buscar essa ancoragem emocional. Porque, em geral, a gente se sente oprimida. No Incompany, eu estou quase 3 anos trabalhando no Incompany, né, com o Lean Circle, que é um projeto que eu trouxe dos Estados Unidos, que já foram 73 turmas formadas, mas antes ele era um curso livre. Eu vejo isso, as mulheres mesmo com outras mulheres, porque elas não conseguem, às vezes, se ajudar. Elas melindram. Por quê? Porque é uma camada cultural muito forte. É melhor eu ficar quieta. Eu não vou falar nada. Se eu falar vai ser besteira. Ou se ela fala e um cara faz lá, né? Tipo, passa a fala dela, a colega, ao invés de fazer alguma coisa, também se cala.
Então, isso no programa a gente estimula muito. Isso vem mudando, pelo menos nesses grupos, quando elas estão juntas, elas me falam assim, então, olha, a fulana não terminou ainda a pauta dela. Porque a gente também precisa entender que a gente precisa se ajudar nesses espaços. Porque eles se ajudam. Essa é uma realidade. Né? Eles se ajudam. E ok que eles se ajudam, mas por que a gente não faz isso? Agora, estar sozinha nos espaços tem muito disso. Quando eu escuto uma mulher, e eu escuto, gente, em muitos eventos, mulheres executivas que já chegaram no topo da pirâmide, por assim dizer, eu nunca passei por uma situação de preconceito, de assédio. Eu vou questionar. Eu não vou questionar com ela, é claro, mas eu questiono. Porque todas nós mulheres, em algum momento, passamos por uma circunstância de exclusão. Seja um cala-boca sutil, seja um assédio moral, sexual muito pior, né, a falta de apoio emocional nos espaços. Então, assim, não existe uma fórmula mágica, Amanda. Mas eu entendo que redes de apoio fazem a gente se empoderar, ficar mais forte nessas situações. A gente trazer essas demandas para esses grupos. A gente vê isso no Segundelas, né? Então, o evento que eu participei esses dias, uma das meninas que estava lá eu convidei, porque é de RH. E foi legal porque a gente estava junto. Falei assim, quem que eu vou convidar do Segundelas? Eu só tinha uma pessoa que podia convidar. Vou convidar a fulana. E chamei. Por quê? Porque é gostoso a gente chegar juntas num lugar. Né? A gente também fica meio assim, será que esse espaço é para mim? Eu não sou RH, tudo bem, trabalho com treinamento. Então, acho que essa ancoragem entre mulheres nos fortalece. Mas a gente tem uma história, né, social que sempre essa sombra vai estar aparecendo nos nossos espaços. E a gente tem que colocar, né, o batonzão, não necessariamente um salto alto, e olhar para a nossa jornada. Isso eu sempre falo para vocês, né? A gente tem que olhar para a nossa caminhada. Então, assim, por que eu estou tão temerosa em me posicionar nesse espaço? Se eu tenho conteúdo, eu tenho formação, eu sei do que eu estou falando. Eu não acordei e pensei e vou falar. Não, eu me preparo. A gente se prepara. Para estar aqui hoje, a gente se preparou. Não é assim, eu acordei e fui lá e gravo. Né? Existe pauta, a gente não vai ficar falando... Que bom se fosse, né? Eu não sei você, eu acordei assim. Então, assim, a gente precisa também reconhecer em nós essa jornada. Porque senão a gente vai ficar presa sempre nessa cultura. Mas são mais homens falando. O cara... Não, você quer falar, olha, agora é minha vez. Depois eu passo a palavra para o Senhor ou para você. Então, esse posicionamento ele vai nessa construção miúda. Sim, eu acho que cabe a nós, né? Acho que nós somos responsáveis por criar essas oportunidades. E se a gente não fizer, né? Quem que vai fazer, né? Então, eu acho que eu sempre falo isso, até minha irmã, né? A gente sempre troca essa figurinha. Que cabe a nós inspirar uma nova geração. E cabe a nós também ser bons exemplos, né? Eu tenho uma sobrinha pequena e o que a gente quer é ser um bom exemplo. E aí, para ela, né, sendo para ela, a gente também reflete em outras pessoas. Mas a gente consegue ser um bom exemplo se a gente também dá o exemplo. E aí, eu vejo muito isso, assim. Se eu tô num espaço, eu busco sempre fazer essa diferença, porque é onde a gente realmente vê isso na prática, assim, sabe? Então, nada melhor do que a gente realmente agir, né? Transformar isso em... Se a gente for olhar para as estatísticas, a gente está ocupando menos lugares do que a gente gostaria. E cada vez mais... Todos os dias, tipo, esse dado, ele tá muito longe de acontecer, né? Lembro que quando a gente se conectou, até no meio da pandemia, né? Que eu tinha um dado que em 134 anos, a gente alcançaria a equidade salarial, por exemplo. E agora esse dado, tipo, dobrou. E é assustador ver isso, assim. Então, como a gente trabalha sistematicamente para a gente ampliar e impulsionar mulheres, né? Nessa questão, assim, também. Como a gente trabalha juntos. Em relação a você falar em inspirar as novas gerações, eu acho que a gente tem que voltar até um pouquinho para trás. A gente precisa inspirar as gerações que estão aí. Porque a nova geração, se eu considerar, por exemplo, o perfil do Vitor, elas já estão chegando. Elas acordam prontas. E tem acesso, né? E tem acesso já. Então, assim, acho que tem que cuidar muito de quem está do meu lado. Isso eu falo muito para as meninas no Incompany, principalmente, né? Assim, às vezes vai para uma companhia, essa mulher já trabalhou num projeto junto com outra, mas elas não se conhecem, elas não sabem quem elas são. Eu sei que você é fulana do setor tal e você é ciclana. Mas quem é você para além desse lugar? Né? Então, é esse empoderamento, esse posicionamento, isso é inspirador. Aí a gente fica olhando, a fulana de tal da rede social, a super executiva lá de fora. Gente, vocês têm mulheres ao lado. Nós aqui nos inspiramos, cada uma com a sua trajetória. Então, a gente tem que, às vezes, olhar um pouquinho mais para dentro da casa da gente, né? A gente olha muito para fora. E daí a gente se perde e não olha para a própria jornada. Então, a nossa inspiração também pode ser entre os nossos pares, as nossas pares, no caso.
É verdade. E também sinto que é uma oportunidade também para as empresas, organizações, comunidades, para darem também esse espaço. Porque é isso, né? Eu acho que é preciso dar espaço também. Tipo, independente de qual voz tá ali dentro dessa rede, para a gente conseguir ocupar e fazer com que a nossa voz também, né, seja amplificada. Então, eu trabalhei nisso também na comunicação. Acho que todos os projetos que a gente tem dentro do Instituto Nossa Causa, por exemplo, né, nesses 10 anos de história, a gente sabe que o ativismo ele ainda é necessário. E como que a gente forma pessoas ativistas também, né? E empresas também podem ser ativistas, por que não, né? Claro, devem, inclusive, né? Tá aí a pauta da diversidade que não nos deixa mentir. Em relação a dados, Sá, a ONU colocou 300 anos para a equidade de gênero. E agora, recentemente, o Fórum Mundial deu 136. Lógico que são visões também algumas distintas ali dos recortes, mas ainda assim, né? Ou seja... Nem minha tartaruga vai estar viva. Exatamente. Como é que a gente faz, né? O que a gente faz com isso? É miudinho. Eu já tive um momento daquela coisa assim, da idealização. Ideais tenho, projetos tenho, propósito está claro, mas a gente não faz milagre. Então vai ser... E não faz sozinho. Não faz sozinho. Aí está aí a nossa causa. Né? Mostrando que é nesse coletivo. E dentro dos espaços empresariais, né, nas companhias, a gente precisa levar essa semente que esse coletivo funciona, ele tem força. Ah, não, mas eu tô lá, já cheguei no trono, né? Então agora dane-se a ralé. Sabe aquele gifzinho que tem as mulheres puxando as mulheres? Eu acho maravilhoso. Mas eu sempre falo, puxem as coleguinhas, não puxem o tapete das coleguinhas. Porque também está faltando sororidade entre as mulheres. A gente precisa trazer a sororidade como uma pauta muito forte. Então, assim, eu já cheguei lá. Então, agora eu vou ficar aqui e não vou trazer ninguém. Porque se eu trouxer alguém, é tão difícil para uma mulher chegar no topo, gente, que às vezes eu acho que ela fica com medo. E se ela trouxer alguém, talvez ela perca esse posto. Tem muito desse lugar. Porque eu demorei para chegar no lugar. E quando ela está no topo, ela também... Os pares dela são maioria homens. Exatamente. Então, fica aquela... Não, agora a minha rede, a minha comunidade é essa. É masculina. Então, eu estou aqui. E eu tenho que andar conforme a música deles, né? Dançar conforme a música deles. Então, eu vejo como é difícil. Hoje, atuando no terceiro setor, existe uma patotinha ali, Rio-São Paulo, de quem está sempre nos eventos, de quem criou as associações, de quem começou a movimentar o terceiro setor no Brasil. E senti muito essa dificuldade de entrar com uma mulher jovem do Sul, que ainda é super privilegiada, mas mesmo assim eu não estou naquela região onde todo mundo está, participando dos eventos toda semana. E quando a gente tenta entrar, eu comecei a ver que a maioria dessas pessoas com quem eu estava me relacionando eram homens. Olha só. E daí, nesse ano, inclusive, que a gente fez esse rebranding do Instituto Nossa Causa, falei, não, agora as próximas parcerias da Nossa Causa, eu vou priorizar organizações lideradas por mulheres. Para que nós, mulheres, terceiro setor, a gente possa se fortalecer e começar a ocupar esses espaços e ocupar também os espaços de poder e de autoridade no setor. De decisão, né? De decisão. De decisão. Isso é importante. E pensar também nessa questão da pauta da liderança. O meu trabalho, né, que foca na autoliderança para a liderança feminina, é entender que liderança não é a placa que está na porta da sala dessa mulher ou da vida dela. É o dia a dia. Né? Porque a gente pensa assim, eu só vou ser líder se eu for a alta executiva de tal lugar, ou se eu for dona da empresa, não sei o quê. Cada uma de nós tem uma liderança para exercer todos os dias. Para vocês criarem o projeto Segundo Ela, vocês tiveram que ter liderança. Né? Inclusive, às vezes, na dificuldade de traçar qual que é o caminho que vai ser esse, vai ser aquele. Então, vamos testar por aqui. Para montar o programa. É também liderança. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente fala assim, então é isso. Então, eu sou líder. Eu já sou. Então, se aparecer oportunidade, eu posso levantar a mão? Sim, deve. Porque os caras levantam a mão sem ter nenhuma competência. Com todo respeito aos meninos. Eles têm competência. Mas, sei lá, são 10 coisas, eles têm uma. Ele fala assim, então eu estou pronto. A gente vai ver e fala assim, nossa, são 10, está faltando 2 ainda. Eu tenho as 10, mas ainda falta. Então, a gente ainda não entra nesse posicionamento. A Sheryl fala, né? Que é sentar-se à mesa, o posicionamento que ela fala. Em que lugar da mesa você senta? E eu falo que, às vezes, a gente vai ter que subir na mesa. Mas a gente vai ter que se posicionar. Porque senão a gente vai continuar... Talvez os números aumentem. Então, é 136 anos, ou ano que vem vai ser, sei lá, 156. Não, a gente quer diminuir isso de alguma maneira. Ok, não estaremos aqui nem a tartaruguinha, mas a gente vai deixar uma semente para ser plantada para as gerações... Aí sim, nessas gerações que estão chegando. E que são muitas. E pensar a longo prazo também, né? Desenhar esse futuro
que a gente deseja tanto, assim, e que a gente não vai fazer nada sozinho. Até puxando um gancho, né? Você falou da diversidade. Você viu, eu vi que você estava comentando também lá no LinkedIn sobre essa questão de desfazerem os movimentos de departamentos de diversidade dentro das organizações. Isso me chocou, porque eu tinha visto esse movimento, inclusive aqui em Curitiba, né, de organizações super renomadas. E aí eu falei, cara, como é necessário, assim como é necessário de fazer vagas afirmativas, que a Amanda sempre fala. Sim, é necessário. Então, ainda assim, vai ser por muito tempo, porque a pauta não está firme ainda. O que acontece? As empresas, muitas, se veem obrigadas, porque, enfim, tem todo um porquê, né? O ISG está aí, o S é o grande, os stakeholders estão olhando, todo mundo está vendo, o conselho está olhando. Ok, mas eu já fiz. Então, já está bonitinho, já tem o selo. E agora, cadê já a tenho consistência? Cases. Cadê a consistência disso? Nada é pronto. Isso é construção. Ok, montei um primeiro comitê, temos vagas afirmativas. Se eu não insistir nisso, vai se perder esse pouco que tem. Né? Até em função do... Eu falo que eu quase moro no LinkedIn agora, né? Quase a minha segunda casa. Mas eu vou acompanhando a diversidade como um todo, não só na pauta de gênero que eu trabalho, né? Eu trabalho em pauta de gênero, mas olho para as outras. E estava vendo no mês, né, que LGBTQI+, as consultorias que trabalham nessa pauta, falando, cadê? O ano passado estava bombando, todo mundo com bandeirinha e não sei o quê. Nada. Palestra? Não precisa. Todo mundo já sabe. Mas tem todo umas logos letrado, ali, né? Coloridas que eu vi. Pois é, né? Mas estão fazendo alguma coisa. Né? Coloca a bandeirinha. Mas assim, cadê realmente o serviço sendo contratado para que isso não se perca? Tem muitas camadas para serem quebradas ainda em relação à diversidade. E em todos os pilares. Né? Agora, nos últimos anos, imagina, a gente não ouvia falar na questão do etarismo. Né? Então, nós mulheres, então, a gente vai ter que olhar para todas elas, gente. Eu falo, se você é uma mulher, se você é uma mulher que é homossexual, se você é uma mulher homossexual e tem uma demanda, sei lá, você tem TDAH, já está na outra pauta, você está lascada já, né? E tem. A Natália, minha filha, tem uma deficiência auditiva, leve, mas tem, é homossexual. Eu falei assim, você já tem 2 pontos aí, e para ela entrar na área de tecnologia foi muito difícil. Né, para ela poder avançar. Por quê? Aí tem a cara da jovenzinha. Ela é jovenzinha demais. Ela é mulher e é jovem, não né? tem experiência. Então, para nós, sempre tem uma classificação. Sempre. É a cor da nossa uma pele. Caixinha que a gente vai... É a data do nosso nascimento. É a forma do nossa corpa, né? Se a gente é gorda, se a gente é magra, se a gente é alta, se a gente é baixa. Então, o tempo inteiro, a gente vive numa camada ainda... reforçando esses estereótipos. O tempo inteiro a gente está tentando, buscando se encaixar. Por isso o feminismo é saudável. É para a gente não se encaixar em absolutamente nada. É para a gente ser a gente. Mas daí a gente se junta com mulheres para poder quebrar as outras barreiras que tem. Porque sozinha a gente não faz nada. Eu gosto quando você fala das redes de apoio, dessas mulheres que te inspiram. Porque como a gente estava falando antes, eu vejo que para a gente inspirar outras pessoas, a gente precisa ter tido uma inspiração também. Você falou muito da inspiração da tua própria família, né? Desde quando você era criança. Eu também me inspiro hoje nas mulheres que me criaram e depois me inspiro em você, minha mentora, me inspiro em diversas outras mulheres que estão gerando transformação. E esse ponto de criar as comunidades, ele é muito interessante para mim, porque eu vejo assim, quando eu, primeira vez, acho que eu identifiquei uma comunidade, foi no Orkut, quando eu entrei no grupo lá na comunidade do Eu Odeio Barata. Todo mundo já falava assim, gente, não sou só eu, tem outras pessoas também. E a partir daí, acho que a gente vai começando a entender o quanto é importante a gente estar perto de outras pessoas que têm valores semelhantes aos nossos, que a gente se sente confortável, que a gente sente que é um espaço seguro para falar sobre esses diversos temas. E acho que a proposta aqui desse encontro do programa Segundo Elas é a gente trocar essas ideias num espaço seguro e também poder inspirar outras mulheres a encontrarem um espaço seguro para si. Seja no nosso encontro Segundo Elas, toda segunda-feira, onde a gente estiver, seja ouvindo esse programa, ou seja buscando e até liderando uma iniciativa de mulheres. Hoje, para quem estiver ouvindo esse programa e quiser iniciar um grupo de mulheres, como que você diria para essa pessoa, qual a dica você traria a partir das suas experiências com o empreendedorismo rosa, com o Lean Circle, com o grupo de leitura, com todas as suas iniciativas, com a Confraria Rosa? Começa. Aí não precisa estar pronta, né? Porque
certamente você tem uma amiga, você tem 2 amigas, você tem a colega do trabalho, você tem uma irmã, uma prima, sua filha, né? Você tem já um grupo de mulheres e começa. Por onde que eu começo? Livro sempre é bom, né? Uma leitura que você fez que te impactou e começa a conversar sobre isso. Ou coloca lá, né? Tem tantos recursos, mas lá coloca um dadinho na mesa lá com alguns temas. Por onde que a gente vai começar? E dê voz para essas mulheres. Essa é uma coisa que eu aprendi com o Empreendedorismo Rosa. E quem me acompanha esses anos todos sabe, eu sempre dei palco às mulheres. Nenhuma mulher. Eu tive um espaço, que era uma casa, a gente reunia mulheres todos os dias da semana, praticamente, inclusive nos sábados. Não passou uma mulher, que hoje eu conheço várias mulheres que têm muito sucesso no empreendedorismo em Curitiba, que não passaram por mim e falaram assim, você vai falar, você vai apresentar. Nós podemos ser só o ponto inicial. O palco é para todas nós. Facilitar. A gente precisa aprender. E também, nesse palco que a gente está, enquanto você começa a fazer algo, a gente se valorizar. A gente não pode também esquecer da nossa trajetória. Poxa, que legal, olha quanta coisa que eu fiz. Olha quantos movimentos eu fiz. Tem o desejo de fazer? Começa na sala da sua casa. A sala da minha casa é pequena. Vai para um bar, vai para uma praça. Hoje não existe desculpa para não começar, né? Agora, como é que a gente continua? Cria um calendário. Ó, a gente vai se encontrar uma vez por mês. Ah, não, vai ser uma vez por semana. Ficou tão bom que é uma vez por semana. Puxa, mas antes iam 5, agora só vão 2. Que ótimo! 2 mulheres e você. Ah, mas é só mais uma. Não tem problema. Eu tenho a confraria, né? Às vezes agora as meninas estão bem fragilzinhas na questão da leitura. O grupo está lá. Eu abro a câmera. Se não tiver ninguém, eu estarei lá. Eu fico lá 15 minutos. Não tem acontecido isso, mas já aconteceu. Não aparecer ninguém. Ok. Na dúvida, conversa com o ChatGPT. Né? Mas assim, porque senão a gente fica projetando muita coisa. Agora, lógico. Expectativa também. Agora, deixa abaixo. Se você quer montar um grupo para se tornar um negócio, aí você vai ter que ter outros elementos. Aí a conversa é outra. Mas um grupo de conversa, uma comunidade, né? Pega um tema que seja uma pauta interessante para todas as mulheres, né? O que vocês... Normalmente, as amigas, quando se encontram, às vezes tem um tema recorrente, né? Então, traga esse tema. Tem tanta coisa bacana para conversar. Agora, se é um negócio, aí a estrutura vai ter que ser outra. Porque aí você tem que pensar como negócio, que foi o que eu não fiz com o Empreendedorismo Rosa. Eu só pus ele no ar, né? Aí você tem que pensar, o que eu quero com esse negócio? Qual é o meu objetivo com isso? O que eu quero oferecer às mulheres? Vai ser uma comunidade online? Vai ser presencial? Vai ter, enfim. Aí você vai se criando isso. Mas, para começar, é só ter o desejo no coração e fazer a coisa acontecer. Eu digo que começar é a coisa mais fácil do mundo, gente. O difícil é manter. É dar continuidade. É manter a constância. Eu tenho a minha jornada de 12 anos, porque, vocês vejam, quando eu comecei o blog, nós éramos em 35 mulheres. Todas colunistas da turma que eu fiz a formação. Fiquei só eu. Né? Não é que elas não foram legais nem nada. Por quê? Porque elas não se identificaram mais com aquela proposta. Elas e tá tudo bem, né? Exato. E tá tudo bem, tipo, nem todo mundo se identifica com as comunidades. Gente, eu já fiz parte de tantas comunidades. Tem lugares que eu chego que eu acho que vai dar super certo, tipo, pessoas igual a mim e tal, que a gente só faltava se encontrar. E aí, de repente, eu vejo, não, essas pessoas aqui não estão falando a mesma língua que eu, não estão me identificando, vai para outro lugar, exatamente. Tá tudo bem. E realmente existe uma comunidade para cada momento da sua vida. Quando você é mãe, quando você, tipo, tá em outras dificuldades também. A gente vai trazer várias pautas, inclusive, não só no Segundo Elas, que rola toda segunda-feira, mas aqui também no podcast, de coisas que a gente foi descobrindo no movimento, né? De assuntos que a gente falou assim, eu tenho interesse nisso. Daí a gente encontrou mais pessoas interessadas e vamos falar sobre isso. E monta essa pauta, né? Uhum. De discussão. Pra gente ir pro nosso encerramento, infelizmente, Lê, você citou várias mulheres nessa conversa, desde a nossa queridíssima Hebe RIP. Que mulheres empreendedoras ou intraempreendedoras, ou até mulheres fantásticas que te inspiram hoje? Olha, eu vou trazer a Gloria Steinem, que é a mulher do meu coração, porque é uma feminista que, mais de 90 anos, hoje ela reúne meninas, adolescentes na casa dela, e eu me vejo nesse lugar, né? Eu tenho construído essa trajetória para poder falar para as próximas gerações. Já falo, né? Mas para as mais novinhas ainda. Gloria Steinem, muito nesse lugar. A Sheryl, pela trajetória, porque eu a conheci como uma executiva do Facebook. Hoje ela é minha líder direta, né? Só que ela saiu de toda essa história e está dentro do Instituto, então o foco dela hoje é totalmente social.
Então, isso foi muito valoroso, honroso e corajoso da parte dela, porque ela segue hoje com os 2 institutos. A Sônia Hess, que foi minha mentora por muito tempo, e a mãe dela, Delina Hess, uma mulher que, com 16 filhos, criou o Império da Dudalina, né? E a Sônia, ela herdou esse lugar e fez uma gestão feminina com tantos irmãos homens. Então, aprendi muito com ela. E tem tantas outras mulheres, mas acho que as que me vêm assim... E aí, se eu olhar para a família, né, da ancestralidade, minha avó, minha mãe, vocês me inspiram, por quê? Porque a gente vem fazendo uma caminhada juntas, mas tem uma caminhada anterior ao momento que a gente se encontra nesse papel de mentor e mentoradas. A gente fez outras, né, e acompanhando, né, porque a gente vai na janelinha olhando. Então, mas esse movimento de se inspirar com mulheres é algo que a gente precisa fazer com muita constância. E parar de olhar muito para fora e olhar mais para dentro. Nós temos na nossa cidade, né, em Curitiba, no Paraná, e vamos comprar um pouco esse lugar também de muitas mulheres muito potentes que a gente precisa olhar e falar assim, poxa, eu quero ser ela quando crescer. Talvez eu possa me aproximar dela. Isso, eu posso bater na porta e talvez se ela te diga não tem problema. Pelo menos você já chegou e fez uma selfie. A gente vai mandar esse programa para todas essas mulheres aí. A gente espera que elas compartilhem. Então, tá e que joia. prazer falar com você, com certeza. Acho que a gente tem grandes sonhos, né, e planos aí para construir juntas. E muito sucesso para você nessa nova caminhada do clube, né, de todos os seus empreendimentos. Eu volto que para a segunda temporada. Com certeza. Parabéns pela nova fase do clube de Com líderes. certeza. Parabéns será pelos muito 10 bem-vinda. anos do clube, parabéns pelos 12 anos Muito de caminhada obrigada. empreendedora rosa. E vamos fechar olhando para a câmera lá, para todas elas e para aquela lá. Falando a nossa palavra-chave. A sua palavra-chave. Bu? Eu vou falar. Vai. Bu, e a gente... Tá bom, então vamos lá. Eu digo bu... Cetudas! Adoro! Suazinha!